Se você gosta de saúde natural, dicas naturais, saúde natural integrativa, fica comigo nessa live que nós vamos compartilhar muitas informações, muitas dicas, muitas coisas legais aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos, vamos dar início de verdade agora, né? Bem-vindos, boa noite. Estou falando aqui da cidade de Cascavel, no Paraná. E você, de que cidade você está assistindo essa live? Vão deixando aqui nos comentários de que cidade, de que estado que essa live está chegando. Então, hoje nós vamos falar muito sobre saúde natural integrativa. Eu vou estar respondendo aqui dúvidas que eu recebo no meu dia a dia, através do WhatsApp, através pessoalmente ou através do direct aqui no Instagram. Algumas dúvidas, eu vou estar respondendo junto. Vou falar de estilo de vida, de hábito saudável, por que nós adoecemos. E não só o porquê nós adoecemos, mas também o que fazer para prevenir e para a prevenção, né? E o que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia. Vou estar também falando bastante dicas, muitas dicas também, tá? Então, dá tempo ainda de você convidar algumas pessoas para estar participando. Aqui embaixo tem o aviãozinho, que é uma setinha. Aí você pode estar encaminhando no seu Instagram para outras pessoas. Envia aí para os teus colegas, para os teus amigos, no teu direct, para mais pessoas estarem assistindo. Compartilha essa live no grupo da família, para seus amigos, porque vai ter muitas informações legais aqui, tá bom? O meu nome é Eleone, eu sou terapeuta naturopata e iridologista. Então, eu sou terapeuta na saúde natural integrativa. Eu vou estar compartilhando com vocês informações. Vou falar de uma forma clara, de uma forma simples, para que todos possam entender, tá bom? A minha fala é bem simples. Por quê? Para a gente poder se comunicar de forma legal. Não vou estar falando palavras difíceis, vou falar palavras normais, né? Me diz uma coisa, como está o clima aí na cidade de vocês? Como está? Frio, calor, seco, chuvoso? Aqui na minha cidade, aqui no Paraná, em Cascavel, gente, tá um frio, um vento lá fora. Meu Deus! E também garoando, então tá bem gelado mesmo. E nessa época de inverno, o que acontece? A imunidade acaba baixando. Por quê? Porque dá muito problema respiratório, né? O inverno, o frio, traz esses problemas respiratórios. E já vou começar a live aqui falando dicas para fortalecer a imunidade, para fortalecer o sistema respiratório. Então é muito comum. E aqui no Instagram mesmo, aqui no feed, depois você pode conferir. Aqui eu postei essa semana passada, acho que foi, uma receita de um xarope caseiro feito com cebola, alho, gengibre, limão, cravo. É muito bom, poderoso mesmo para aumentar a imunidade, para expectorar, para gripe, resfriado. Não precisa necessariamente estar com gripe, com resfriado para fazer esse xarope. Você pode fazer justamente para prevenir, para aumentar o sistema imunológico e também fortalecer o pulmão. Tem um chá que você pode fazer também. Eu faço muito aqui em casa, até para prevenção e porque é muito gostoso. É chá de gengibre com folhas de manga e guaco. Aí adoça com mel. Para quem não é diabético, pode adoçar com mel, né? E quem é diabético, então toma sem adoçar. O guaco, ele tem o poder de ser ajuda ali para o sistema respiratório, né? A folha da manga, ela também é vasodilatadora. Então, ela ajuda a abrir os vasos do pulmão para a circulação melhor, a respiração melhor. Ajuda a expectorar também, né? O próprio mel também ajuda, então é muito bom. O gengibre aumenta a imunidade, é excelente, excelente, excelente. E ainda, olha só outra dica, você pode estar colocando nesse chá morninho de 15 a 20 gotas de própolis e tomar. Então, uma dica importante, nesse inverno, na região sul, sudeste, centro-oeste, São Paulo, essa região faz frio nessa época, né? E tem umas regiões, já Mato Grosso, outras regiões não faz frio, mas ao mesmo tempo ela faz a seca, que é um clima seco que também acaba prejudicando a saúde. Então, fazer esse tipo de chá é muito bom. E o própolis, o uso do própolis é muito bom. Tem vários tipos de própolis, tem o própolis marrom, o própolis vermelho, o própolis verde.
Aí você vai perguntar qual dos própolis é o melhor. Todos os própolis são bons. Porém, o verde, ele é justamente coletado de uma planta chamada alecrim do campo. Então, ela é mais concentrada, melhor, o própolis verde. Mas todos os própolis são bons. O que vai diferenciar é o tipo da planta que é onde a abelha colhe o própolis. Pode usar qualquer um. O própolis vermelho também é raríssimo, muito bom. Então, coloca, principalmente agora no inverno, adiciona o própolis no seu dia a dia. Pode tomar com chá ou pingar direto na garganta, que vai ajudar a aumentar a imunidade. Também tem a questão do xarope, você pode estar fazendo xarope de abacaxi. Para criança, eu confesso que aquele de alho e cebola que eu passei aqui é um pouquinho forte. Então você mãezinha que está assistindo, você pode estar fazendo com abacaxi. É muito simples, muito fácil. Como que você vai preparar? Você vai pegar o abacaxi, vai comprar ele, vai higienizar e você vai cortar as rodelas finas do abacaxi com casca e tudo, vai pôr numa panela e vai cobrir de mel e pode pôr gengibre também ali junto e vai cozinhar até soltar toda aquela água do abacaxi, até cozinhar bem e soltar aquela água. Ah, mas o mel não pode ferver. É uma pergunta que a gente recebe direto, né? O mel não pode ser esquentado porque ele perde as propriedades. Exatamente. Quando a gente esquenta o mel, ele perde as propriedades medicinais. Mas no caso do xarope, ele é usado como condutor. Porque o que a gente quer mesmo é puxar as vitaminas ali do abacaxi. A bromelina do abacaxi. Que a bromelina é o que vai formar esse xarope bom, que vai ajudar muito. Então faz esse xarope, adiciona umas gotinhas de própolis e pode dar aí para a criança. De 3 a 4 colheres por dia, né? Deixa xarope. Aí pode fazer também, acabando esse do abacaxi, olha outra dica, você pode estar fazendo aquele com mamão. Como que é o de mamão? Você vai pegar um mamão maduro, vai fazer um buraco, onde tem ali o cabinho, né? Faz um buraco ali. Aí você coloca mel dentro. Você coloca mel, coloca numa forma e leva no forno assar. Você deixa assar até murchar. Pode pôr gengibre junto, pode pôr folha de guaco. Quem tem agrião, com agrião é muito bom também, pode pôr folhas de agrião junto. Aí você deixa esquentar ali, assar no forno até ele murchar bem. Tira do forno, deixa esfriar e daí você raspa primeiro tira a semente, né? Aí você raspa todo aquele mamão que ficou, vai ficar só a casca fininha. Aí toda aquela polpa, aquele negócio cozido, junto com o mel, ele vai virar um xarope. Pensa num xarope delicioso, que as crianças amam, não só as crianças, os adultos também. Pode usar essa também, tá bom? O NAC também, na época, agora quando o peito tá apertado, tá sobrecarregado, o NAC é muito bom. Tem o NAC em xarope e o NAC em cápsula. Eu recomendo o NAC em cápsula, 600 mg, você toma de manhã, o adulto, né? Toma de manhã uma cápsula por dia, que vai ajudar muito. Né? Então, tem isso também. Eu até fiz umas anotações aqui no caderno, porque o que eu quero compartilhar com vocês são muitas coisas. E eu tenho medo de me perder no caminho, então não liga quando eu desfocar aqui o olhar de vocês, é porque eu tô olhando as minhas anotações aqui. Então, a pergunta é, por que adoecemos? Você já parou para pensar? Por que adoecemos? Aí eu vou falar para vocês quais são alguns dos motivos por que a gente adoece. Mas também, ao mesmo tempo que eu falo o porquê a gente adoece, eu vou apresentar a solução. O que podemos fazer para prevenir esses problemas de saúde. Então, fica atento aí. Se você tiver alguma dúvida que você deixar aqui nos comentários, olha só, eu não garanto para você que eu vou conseguir ler, porque eu tô focada aqui em falar com vocês, pode ser que eu não vou responder, tá? Mas, porém, você pode depois me enviar no WhatsApp ou enviar no direct, que eu estarei respondendo sim a sua pergunta. Mas pode deixar seus comentários, pode, enfim, se passar a pergunta aqui que eu verificar, eu respondo, tá bom? Um dos primeiros motivos que causam o porquê nós adoecemos é a alimentação inadequada. O que é essa alimentação inadequada? Excesso de alimentos processados, açúcar, ultraprocessados, industrializados, embutidos, né? Deficiência de vitaminas e minerais e antioxidantes.
E baixo consumo de fibras, frutas e verdura. Esses são um dos motivos, né? Então, o que a gente fala? A gente precisa se alimentar bem. Evitar esses produtos processados, industrializados, açúcar, excesso de gorduras trans, refrigerantes, essas coisas com muito condimentos, né? Pão ensacado, aqueles pão que vem pronto no mercado, salgadinhos, sucos de caixinha, tudo isso são produtos industrializados, produtos processados que acabam trazendo os problemas para a nossa saúde. O ideal é a gente fazer uma alimentação adequada, ricos em frutas, verduras, legumes, carboidratos bons, né? Proteínas. Então, como que a gente deveria montar o nosso prato hoje? Eu falo assim, o nosso prato hoje ele teria que ser composto assim, 50% de verduras e legumes entre crus e refogados, né? Então, quanto mais crus, mais teu prato for colorido, mais vitaminas e nutrientes e antioxidantes contém ali. Então, mais saudável ele é. Em média, aí, 50% de crus, né? Verduras, frutas, essas coisas. 25% eu falo de proteínas, né? E os outros 25% de proteínas e os outros 25% entre carboidratos e gorduras boas. Nozes, azeite de oliva, enfim, amêndoas, leguminosas. Então, para a gente ficar uma refeição boa e completa. Muitos perguntam assim para mim, já me perguntaram assim, a minha vida é corrida. Me dê sugestão, me dê dicas do que eu posso fazer para facilitar a minha vida. E exatamente, a vida da gente é muito corrida, por isso que muitas vezes a gente acaba se alimentando mal. Mas o que eu faço aqui em casa também, e eu indico, é tirar, por exemplo, se você folga no sábado, no domingo, tirar para preparar os seus legumes da semana, as suas verduras, os seus legumes da semana. Ou a sua alimentação, as suas marmitas prontas já, mas de preferência ali, porque não dá tempo muitas vezes de você preparar vários tipos de salada, vários tipos de legumes. Até você tem condições de comprar, você compra, mas não dá tempo de preparar. Então a dica que eu faço e que eu ensino é você preparar aí, tirar no sábado, domingo e preparar vários tipos de legumes. E de preferência, olha só, de preferência você cozinhar a vapor, porque quando a gente cozinha na água, os legumes na água, os minerais, os nutrientes daquele alimento fica tudo na água. Vai embora. A gente, na verdade, come o bagaço. Então, é interessante a gente cozinhar a vapor. Quem não tem uma panela de que cozinhe a vapor, própria de cozinhar a vapor, e olha que vale a pena você fazer o investimento de uma panela para cozinhar a vapor. Mas se você não tiver, você pode estar utilizando aquele escorredor de macarrão. Sabe aquele escorredor de macarrão? Desde que seja de alumínio ou de inox, aço inoxidável, utiliza aquilo lá. Você pode pegar uma panela, por exemplo, você coloca a panela, você coloca um tanto de água na panela, em cima você encaixa aquele escorredor de macarrão, que é de inox, e coloca ali os legumes. Sempre coloca os legumes que é mais duro por baixo e os mais moles por cima. E daí tampa e deixa cozinhar. Ele vai cozinhar a vapor, né? Então eu posto aqui no Instagram, nos stories, quando eu preparo aqui em casa, para mostrar para vocês. Então, muito bom, porque daí você preserva todos os nutrientes e vitaminas e minerais daqueles alimentos, né? Outra coisa também, isso, e daí prepara, né? Você deixa ali, já prepara, deixa na geladeira. Vários tipos de legumes cozidos, a salada você já deixa higienizada ali na geladeira, para você comer durante a semana. Daí chega na hora do meio-dia, só tempera e pronto, né? Então, essa é uma das dicas, né? Outra coisa também que as pessoas, às vezes eu posto um negócio e já comentaram assim, eu posto alimentação saudável, um prato bem colorido, daí muitos já comentaram assim, que alimentação saudável custa caro, que não é todo mundo que consegue ter uma alimentação saudável porque custa muito caro. Eu não concordo e também não discordo. Claro, tem que saber escolher na feira, no mercado, os produtos que são mais da época, vai ser mais barato. Porém, agora para e pensa. Você já parou para pensar e para fazer contas? Se você pegar um final de semana, um sábado à noite e resolver comer uma pizza, não é que você não pode, mas é só uma... Lá de vez em quando pode. Mas só para fazer um raciocínio aqui. Se você compra uma pizza, você vai pagar ali uma pizza aqui na minha cidade, uma pizza
grande, ela tá em média 150, 140 reais. Não sei quanto está na sua cidade. Se quiser comentar aqui, pode comentar, tá? Deixar aqui o valor. Agora você pega, você vai comer com a sua família naquele momento. Agora você pega esse mesmo valor de 140 ou 150 reais e vai na feira ou vai no mercado, nos hortifrutis lá. E vê quanto que você consegue comprar de frutas e verduras com esse mesmo valor. Dependendo da família, dá para comer quase a semana inteira. Faz essa conta para vocês verem. Então, às vezes, é a nossa mentalidade que a gente tem que comer saudável é caro. Mas não é questão de fazer contas, né? E comida de verdade é o básico. Feijão e arroz, verduras, ovo, uma carninha, uma proteína, né? Então, quem é vegetariano vai optar ali por proteína de soja, enfim, a proteína que ele utiliza. Então, pode ser fazer isso. A outra também aqui, que eu anotei, outra que traz problemas de saúde, que a gente adoece, é o sono ineficiente ou de baixa qualidade. O que é isso? É dormir tarde da noite, não dormir o suficiente, ou ter um sono ruim, um sono que você fica acordando à noite, um sono que é barulho, um sono que você não consegue relaxar, não consegue ter aquele sono reparador. Então, isso, o que acontece? As noites mal dormidas, elas interferem diretamente na nossa saúde, causando inflamações, queda da imunidade e muito mais também. No outro dia, você percebe que quando você dorme à noite, vai dormir, que você não tem uma noite de qualidade de sono, uma noite que você descansa. Quando a gente acorda de manhã, você não acorda cansado, parece que você não dormiu o suficiente? Exatamente. Por quê? Porque você não teve um sono reparador, um sono de qualidade. E para isso a gente precisa mudar alguns hábitos na nossa vida para que a gente possa ter esse sono de qualidade. Um dos primeiros hábitos que a gente precisa colocar no nosso dia a dia é jantar o mais cedo possível, para que quando chegar a hora de nós dormir, o nosso estômago, o nosso digestório não está sobrecarregado. Aí ele, se tiver pesado, o estômago vai passar, o digestório vai passar a noite inteira ali processando, fazendo a digestão, e isso pesa, isso a gente não consegue dormir direito. Então, jantar no máximo aí até 7h30, no máximo, dependendo de algum dia, estourando às 20 horas. Esperar no mínimo umas 3 horas antes de dormir, para que a gente possa fazer a digestão desse alimento. Procurar à noite também fazer a higiene do sono. O que é essa higiene do sono? Quando chega a noite, de preferência, se você optar para a sua casa, a luz mais amarela, não aquela luz tão branca. Aqui em casa a gente tem a luz amarela, tá aparecendo aqui branca porque eu coloquei uma luz branca para fazer a live aqui, mas a nossa luz aqui em casa é bem amarela. Por quê? Para que o nosso sistema, a nossa mente, o nosso próprio sistema biológico já vai pensando, já chegou a noite, já está na hora de repousar, então ele vai acalmando, né? E também a questão aí de diminuir telas, não escutar notícias ruins, muitas redes sociais também. Então, tipo assim, coisas que façam com que a gente estimula a nossa mente, para que a gente possa dormir melhor. Então, tem que ir acalmando a mente e acalmando o nosso organismo. Um chazinho também, um chazinho calmante à noite faz muito bem, né? Tipo, tomar um chazinho de camomila, um chazinho de melissa. Eu amo chá de melissa. Até eu quero contar uma história para vocês aqui no chá de melissa. Por isso que eu tenho uma fé no chá de melissa, porque uma vez aconteceu, porque ele é um chá calmante, né? Uma vez, na outra cidade que eu morava, eu me deu uma dor de cabeça, uma enxaqueca que me doía a testa e a nuca. E era uma dor insuportável, eu não conseguia nem mexer a cabeça. Nunca tinha sentido uma dor assim. E eu comecei a ficar nervosa, porque eu pensei, meu Deus, vai explodir a minha cabeça. Porque eu não tinha sentido uma coisa assim, né? E nervosa. E aquela dor que não passava. Aí o meu esposo me levou na farmácia na cidade. E essa farmácia, o senhorzinho lá, que hoje ele é falecido, ele era bastante natureba. Tinha farmácia, mas ele tinha bastante coisas naturais que ele oferecia também. Chegamos lá, contamos o caso. Ele pegou um chazinho, né? Ele podia ter vendido outras coisas mais caras e tal, mas ele pegou um sachê, né? Era um saquinho de chazinho de melissa e disse pro meu esposo: vai pra casa, faz um chá bem forte pra ela e dá pra ela dormir, e dá pra ela tomar ainda morno e manda ela deitar. Que assim que ela
acordar ou relaxar, ela vai amanhecer, vai estar boa. E eles fizemos, né? Mas eu com pouca fé. E ele preparou o chá e eu tomei. Certeza, quando acordei eu tava 100%, porque era um sistema nervoso, alguma coisa que tinha me dado. Então, olha só, por isso que eu amo a melissa. A camomila também é muito bom. Então, são coisas práticas que a gente pode estar fazendo, meditar, ficar mais de boa, ouvir um som mais zen, que nem pra gente poder se preparar para o sono. Quando a gente for dormir, o nosso quarto ele deve estar o mais escuro possível. Tão escuro que a gente coloca a nossa mão assim na frente, a gente não consegue ver a mão. Precisaria estar bem escuro. Apagar tudo que é luzinha, tudo que é coisa assim no quarto, para que a gente possa ter esse sono reparador. Outro também é o estresse crônico. O estresse crônico, ele causa muitos problemas de saúde. O excesso de preocupação, a sobrecarga emocional, pode favorecer ansiedade, depressão, hipertensão e inflamação crônica. Exatamente. O excesso de estresse, ele oxida. Então, o estresse em si, ele já faz mal. Quando é excesso de estresse, ele vai oxidando. E ele oxida no nosso organismo e prejudica nossas células. Faz com que a nossa célula envelhece. Então, e quando a gente envelhece a célula, é um terreno biológico, um terreno fértil para problemas, para doenças, né? Então, olha só, atenção, a gente vai estar falando mais para frente também, a questão da hipertensão, né? Então, esse estresse, essa tensão que a gente carrega, ele provoca essa pressão alta. E ele faz com que o nosso corpo inteiro ele fica tenso. Então, olha só. E através da íris, só falando, né? A gente trabalha com a ferramenta da iridologia nos atendimentos. Através da íris, a gente consegue identificar. É incrível o que os nossos olhos falam, né? Então, através da foto do olho, a gente consegue identificar na pessoa quais são as suas fragilidades, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. A genética também se puxou mais para o lado da mãe, mais para o lado do pai, as origens da genética e também o que na íris, ela mostra os sinais na íris, quais são os órgãos que estão mais frágeis, que pode ser afetado com o decorrer da vida se a gente não cuida. Então, a gente herda muitas coisas dos nossos pais, mas o que vai determinar o nosso problema de saúde, a nossa saúde, nossa doença, é o que a gente faz no decorrer da vida. É a epigenética. É o que a gente faz, o que a gente se alimenta, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida. Então, na íris, ela mostra toxina, ela mostra mucosidade, ela mostra metais pesados, toxinas, enfim, né? Inflamação. E mostra também os órgãos e o sistema que são mais frágeis, que é onde a gente deve ter mais atenção. Através da íris, né, da análise da íris, a gente não vê doenças, não vê órgãos retirados, não vê verme, não vê tipo sanguíneo e não vê as doenças. Porém, a gente vê os desequilíbrios que a pessoa está vivendo naquele momento. Aí, com a conversa que a gente tem integrativa com a pessoa, quando ela fala as queixas, né, depois primeiro a gente fala todo o que o olho está mostrando, quando a gente escuta a pessoa e ouve as queixas, a gente vai correlacionar com o sinal da íris. E é incrível como dá muito certo. E o tratamento que é feito a partir das queixas do interagente é 100% natural. Então, é através da naturopatia, através da saúde integrativa, então são naturais. Então, a gente, através da iridologia, através dessa análise que a gente faz da saúde integrativa, a gente trata a raiz do problema e não só os sintomas. A gente vai buscar o porquê. Eu tô com pressão alta, por exemplo. Eu tô com pressão alta. Então a gente chega pra mim e diz assim, eu tô com pressão alta. Tá, mas e da onde essa pressão alta? O que fez com que essa pressão alterasse? Eu tô com gordura no fígado, mas o que fez com que essa gordura no fígado aparecesse? Eu tô com diabetes, tô com problema autoimune, eu tô com qualquer outra coisa. O que fez com que desenvolvesse? E assim vai tratando, trata a raiz do problema e não a causa. Então é muito interessante, se você quiser saber mais sobre essa prática, como funciona, tal, pode me mandar um zap ou me manda um direct que eu estarei respondendo, se você tem curiosidade e quer saber como é que funciona. Outra coisa aqui também é a questão do desequilíbrio emocional. Isso é muito interessante. O que é o desequilíbrio emocional? Por exemplo, o nosso corpo, a gente é um ser integral. Para nós
ter saúde e qualidade de vida, tudo precisa andar em harmonia no nosso organismo. A nossa saúde física depende da nossa saúde emocional, a nossa saúde emocional depende da nossa saúde física, a nossa saúde mental também depende um do outro. Então, a gente é tudo interligado. Se nós estarmos com a saúde física em dias, mas os problemas emocionais aflorados, consequentemente vai dar problemas físicos. E é a mesma coisa quando a gente está com problemas físicos, se não cuidar, vai dar problemas emocionais, porque vai vir preocupação, vai vir ansiedade, vai vir um monte de coisa, né? Então precisa ter esse equilíbrio. E o desequilíbrio emocional, o que causa? Por exemplo, a mágoa, a culpa, o medo, o ressentimento, a tristeza, as amarguras, a raiva, né? Então tudo isso adoece o corpo do ser humano. Então, quando a gente fala em doenças psicossomáticas, que são doenças que podem surgir através das emoções. Então, tem relação de órgãos com as emoções. Por exemplo, aqui, ó. Se você é uma pessoa que no momento está sentindo amarguras na vida ou coisa assim, ou vem sentindo há muito tempo aquela amargura, por exemplo, amarguras por alguma coisa na vida, pode desenvolver um problema de pâncreas, né? Pode mais tarde dar um problema de diabetes, de pâncreas. A pessoa que tem uma raiva reprimida, raiva de alguém, uma raiva reprimida que guarda para si algo, a falta de perdão, por exemplo, ou a raiva, ela pode desenvolver um problema, desenvolver um problema de fígado, assim como também os ressentimentos, as tristezas, ela pode surgir um problema de pulmão. Então tem várias outras coisas, ó, os medos, problema de rins, né? Eu anotei aqui também estômago, problema de ansiedade. Então tudo está relacionado, a gente precisa cuidar de tudo na nossa vida, né? Então precisa cuidar das emoções. Tem outro também aqui, inflamação crônica silenciosa. A inflamação crônica silenciosa, ela vem de várias circunstâncias. Ela vem através do sedentarismo, ela vem através da alimentação errada, ela vem através do estresse, das toxinas, da poluição, do veneno e tudo, da água poluída, do solo, tudo. Então, exposição excessiva de toxinas, metais pesados, álcool, tabaco, medicamento, excesso de medicamento, né? Ou tomar medicamentos sem prescrição médica, ali, auto se medicar, né? Então, às vezes, também é problemático por isso também. Então, o que acontece? Muitas coisas disso daqui estão sob o nosso controle. Muitas coisas não estão sob o nosso controle. Por exemplo, aqui, ó, a questão da alimentação. A alimentação errada está sob o nosso controle. Nós podemos corrigir, mudar o nosso estilo de vida, colocar hábitos saudáveis, mudar a alimentação. O sedentarismo, podemos movimentar, fazer exercício. O estresse, podemos ali achar um jeito de equilibrar esse estresse, de melhorar isso. Então, tem coisas que estão sob o nosso controle. Porém, tem coisas que não estão no nosso controle. Por exemplo, a poluição. A poluição está no ar e não está sob o nosso controle. Então, por isso, nós sabendo disso, a gente precisa fazer coisas para a nossa saúde no dia a dia para driblar isso. Metais pesados, o solo está cheio também de veneno, de coisa, e não está no nosso controle. Então, para isso, a gente precisa fazer coisas. E o que a gente pode fazer para ajudar em tudo isso que eu falei? Um jejum intermitente ajuda a fazer um detox, né? Ajuda a fazer uma regeneração do nosso organismo, do nosso metabolismo, da nossa célula. O que é esse jejum? Esse jejum você pode, não é fazer um dia inteiro sem comer. Se você fizer um período de descanso de 12 horas, de 12 a 16 horas, nesse período, o teu organismo vai ajudar a regenerar, vai ajudar a limpar, vai restabelecer, então vai equilibrar. Por exemplo, eu faço muito isso, jantar, por exemplo, 7 horas da noite, e no outro dia eu vou comer alguma coisa, tomar café, só lá no outro dia, 9, 8, 10, dependendo da hora que eu comi, né? Então, dependendo de quantas horas eu quero fazer de jejum. Nesse período, o nosso estômago, o nosso organismo, ele começa a queimar
as coisas que estão ali. Excesso de gordura, ajuda a reduzir a gordura abdominal, ajuda a queimar aquelas calorias extra, ajuda a fazer um detox, uma limpeza por dentro. Então, se você buscar mais informações sobre jejum, você vai se encantar com isso. E outras coisas também seria detox. Você pode estar fazendo várias práticas para detox. Você pode estar consumindo uma zeólita, ajuda a fazer detox. Eu gosto muito também de fazer água com limão de manhã em jejum, né? Amorna uma água ali, um copo de água, espreme um limão e toma. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente acorda é levantar de manhã, fazer nossa higiene pessoal e logo tomar uma água. Mas não água fria, água morna, para que ele vai ter a mesma temperatura do ambiente do nosso digestório. Então ele vai ajudar a acalmar as mucosas, o intestino, ajuda para o intestino, inclusive, né? Aí se você espremer um limão, melhor ainda. Pode estar utilizando e colocando junto a glutamina. Às vezes eu gosto de manhã levantar, coloco um copo de água morna, espremo um limão, coloco ainda uma colher de chá de cúrcuma e umas gotinhas de própolis e tomo. Então tem várias formas que você pode estar fazendo que vai ajudar a fazer esse detox. Também pode fazer suco verde de manhã, suco de couve, suco verde, suco de vegetais. Várias formas aí. Se você lembra de mais alguma coisa, pode comentar aqui, pode deixar aqui nos comentários aqui, que vai ser bem útil. Quem está assistindo vai gostar de ouvir aí as suas dicas também. Pode ajudar aí a compartilhar e ajudar, tá bom? O sedentarismo. O sedentarismo é outro fator que nos adoece. Então, quando a gente faz o sedentarismo, o que acontece? Ele reduz a capacidade cardiovascular e metabólica e piora a circulação e a saúde mental. Então, o exercício ele é fundamental para a saúde cardíaca, é fundamental para a circulação, ajuda a produzir adrenalina, né? A questão aí da energia, disposição, ajuda para o humor. Então, é muito bom a gente movimentar, fazer exercício físico. Não importa qual seja, se é caminhada, se é corrida, se é musculação, se é bicicleta, o que é, ou pilates, mas desde que a gente faça um exercício físico diariamente, vai ajudar muito. Então, principalmente agora no inverno, a gente precisa se movimentar. Por quê? Porque o sangue ele fica mais grosso, então automaticamente a circulação fica mais difícil no inverno. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários se você sabia disso. Que o sangue fica mais grosso, a circulação fica mais lenta. Por quê? Por causa justamente do frio. Então, olha só, já foi provado isso, teve uma pesquisa que no inverno, em média 30% a mais acontece mais AVCs e mais infarto. Por quê? Porque justamente o sangue engrossa. Por isso que a gente precisa se movimentar. Outra coisa, eu vou dar uma dica em questão que eu até ouvi um médico falando e eu vou compartilhar com vocês aqui. Era um médico cardíaco, né? Um médico do coração. Então, ele falou que no inverno, justamente, em média, aí, 30% a mais casos de infarto e AVC. Por quê? Porque a pressão sobe também, a circulação fica mais lenta, como eu falei, o sangue fica mais grosso, e a pessoa ela fica frio, né? Ela fica assim, por exemplo, ela se aperta, assim, que ela quer se esquentar, né? Ela fica se premindo, se comprimindo assim. E quando a gente faz isso, automaticamente as veias do coração também faz. Então, o que ele falou? Precisa se agasalhar bem, né? Fazer exercício físico, se hidratar bem, se agasalhar bem para não precisar ficar assim se segurando do frio, porque esse negócio ele acaba prejudicando, né? Então, olha só, a questão que eu vou dar uma dica para vocês também nessa época, não deixar faltar o ômega 3, né? Principalmente para pessoas a partir aí de 25 anos, não deixe faltar o ômega 3 no ano todo, mas principalmente no inverno, o magnésio, a gente vai estar falando mais ali para frente sobre isso também. O alho, eu acho fundamental a questão aí do alho, cápsula de alho, manda manipular. Hoje a gente pode mandar manipular o alho, né, em pó, prensado a frio também, que é fenomenal. Inclusive eu tô tomando. Eu pedi para manipular umas cápsulas de alho prensado a frio, né, e não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. A gente toma de boa. Muito boa. Não é óleo, porque uma vez eu fui tomar óleo e não me fez bem, mas esse é o próprio alho mesmo, né, prensado a frio. Outra coisa também
a questão aqui, ó, desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, o sétimo seria desequilíbrio da microbiota intestinal, é outro fator de adoecimento. Por quê? Porque provoca desbiose intestinal, uso excessivo de antibiótico também, dieta pobre em fibras e muito industrializados, tudo isso, né? Então, isso afeta a microbiota intestinal, que vai prejudicar. Aí tem uma pergunta que eu quero passar para vocês aqui, que muitos me perguntaram assim, como cuidar do intestino? Me dê dicas de como cuidar melhor do intestino. E outra também, eu tenho uma digestão lenta, como eu posso melhorar? Tenho azia e digestão lenta, como eu posso melhorar? Já vou estar falando para você também sobre essa pergunta. Então, o porquê que a gente precisa cuidar muito bem do nosso intestino? O nosso intestino é um órgão que hoje está muito se falado, né? Se fala muito de cuidados e tal, mas antigamente eles não focavam muito no intestino, focavam no coração, focavam no rim, focavam no fígado, focavam no estômago, e o intestino era mais esquecido. E hoje já não, já estão se concentrando bastante no intestino. Por quê? Porque o intestino, ele tem a ver com vários sistemas do nosso organismo. 70% do nosso sistema imunológico, do nosso sistema imune, é produzido no intestino. Então, olha só, se o nosso intestino não está bem, como que vai aumentar o sistema imunológico? Como que a gente vai ter uma imunidade boa? 90% da serotonina é produzida no intestino. E o que é a serotonina? É o hormônio da alegria e do bem-estar. Então, essa serotonina a gente precisa produzir. E olha só, 90% é produzido no intestino. Então, se o intestino não está bem, o que pode causar? Pode causar depressão, ansiedade. Então, está tudo interligado. Falam, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. E realmente ele é. Ele tem ligação direto, intestino-cérebro, através do eixo, né? Intestino-cérebro, através do nervo vago. Então, tem ligação direta. Então, a gente precisa cuidar do intestino para cuidar da nossa mente também, inclusive das emoções. Então tá tudo interligado. Questão de sistema reprodutor, tem a ver também bastante com o intestino, se o intestino é permeável, não permeável, né? E através da iridologia a gente consegue identificar se o intestino é permeável, se o intestino não é permeável, se o intestino está inflamado, se o intestino não está inflamado, se o intestino é um órgão que está bem saudável, está precisando de cuidado. A gente consegue identificar. E uma coisa que vai ajudar muito para o intestino, para a saúde intestinal, é ingerir bastante fibras, né? Fibras. Porém, precisa tomar água, porque se só ingerir fibras, não tomar água, vai ser efeito contrário. Vai ressecar ainda mais para quem tem intestino preso. Então, um produto que eu uso aqui em casa, que eu gosto muito, tem as fibras solúveis, que você pode estar comprando, né? Tem caixinhas já prontas, em sachê. E tem também o psyllium. O psyllium é um produto maravilhoso que ajuda aí para saúde intestinal. Então, é uma fibra fenomenal. E também o cloreto de magnésio ajuda para a saúde do intestino e para fazer um detox no nosso organismo. Ele já fala, né? Ele é o faxineiro do corpo e o mineral do bom humor, o cloreto de magnésio. Muito legal. Os fermentados também, ingerir bastante fermentados. O que é? Chucrute é uma forma de probiótico. Vinagre de maçã é probiótico. Então, olha só, o vinagre de maçã, se você tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã todos os dias antes do almoço e antes do jantar, com um pouco de água, você vai, meia hora antes, né, do almoço, meia hora antes do jantar, prepara ali uma colher de vinagre de maçã, coloca num copo de água e toma. Vai ajudar para o intestino, vai ajudar para a digestão, vai ajudar para quem tem hipocloridria, que é o que? Digestão lenta e pouco ácido no estômago. Então ele vai ajudar muito. Eu faço aqui em casa, nós fizemos, é muito bom. Colesterol, triglicerídeo, diabetes, ele ajuda para um monte de coisa. Só você buscar mais informação sobre o vinagre de maçã orgânico, porém precisa ser aquele orgânico. Você vai encontrar na casa de produtos naturais ou até em mercados. Porém, você não vai pagar menos de R$25 pelo frasco de 500 ml. Então, é de 25 acima. Tá escrito na embalagem, na frente, orgânico. Então, é esse aí, tá? O chucrute tem uma coisa muito boa também, que é um fermentado. O kefir, as conservas que a gente faz em casa. Tem pessoas que fazem conserva de pepino, conserva disso, conserva daquilo, quando é caseira também. São probióticos, né?
As frutas, verduras, enfim, tudo que contém fibras. A glutamina, gente, também é muito bom para a saúde para a saúde do intestino, tá? Agora eu vou voltar ali, então eu já falei como cuidar do intestino, dar dicas, né? Já de um monte de dicas de como cuidar do intestino.